Neste momento, estamos aqui diante da vossa majestosa presença. Por isso, pedimos por cada membro deste movimento Guerreiros na Fé, pedimos também por cada família desta comunidade, de maneira especial por esta família que nos acolhe, para que nós possamos viver este momento de ação de graças, vamos dizer assim, na presença do vosso Filho Jesus Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos pedimos, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão, morte e ressurreição, cheguemos um dia à glória de sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos aclamar a palavra de Deus com um canto de aclamação, pedindo ao Senhor que neste domingo da misericórdia Ele venha ao nosso encontro por meio da sua palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, o lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Pois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe, pois, vimos o Senhor. E Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos sinais
diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então podemos nos sentar um instante, amados irmãos, para que nós possamos fazer uma breve alusão desta palavra. Eu gostaria só de saber quanto tempo o Frei Francisco tem para falar para vocês. Louvado seja. Então nós vamos embora só amanhã agora, viu? Vamos embora só amanhã agora, né? Tô brincando. Amados irmãos, antes de fazer esta reflexão do Evangelho, na liturgia de hoje foi nos proposta uma leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira leitura da liturgia de hoje, e eu quero partilhar com vocês também desta leitura que diz o seguinte: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos, pois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Estas são palavras do Senhor. Então, amados irmãos, hoje é um dia muito importante, acredito que para vocês, um dia em que vocês saíram da realidade de vocês, da casa de vocês, da cidade de Paulo Afonso, para se retirar. E o que é se retirar? Se retirar é justamente isso: sair da nossa zona de conforto, sair do nosso contexto, sair da nossa realidade, no sentido figurado, para subir o monte, né? Para subir o monte. E subir o monte daquela época significava o quê? Para se encontrar com o Pai, para se encontrar com o Senhor. Eu acredito que desde amanhã até agora, vocês estão nesse monte, né? Estão na presença do Senhor. E agora, continuando os nossos trabalhos, aqui estamos nós, diante da presença deste Deus vivo. E o que nós podemos perceber em toda a liturgia de hoje, diante de toda a liturgia, nós podemos fazer um questionamento, somente um. E o questionamento é esse: qual é o sonho de Deus para a humanidade? Qual é o desejo de Deus para a humanidade? Vamos simplificar mais isso de maneira mais íntima. Olhe para você agora, com o olhar do coração. Qual é o sonho de Deus para mim, Frei Francisco? Qual é o sonho de Deus para você? Não sei se você já se perguntou isso. Qual é o sonho de Deus para mim? Qual é o plano de Deus para mim? Qual é o projeto que Deus tem para a minha vida? Essa é uma pergunta pessoal. Agora vamos fazer uma pergunta comunitária. Qual é o sonho de Deus para os guerreiros na fé? Qual é o sonho de Deus para os guerreiros na fé? Qual é o sonho de Deus para a paróquia Sagrada Família? Então nós repetimos vários sonhos. Sonho pessoal, sonho do grupo e o sonho paroquial comunitário. E assim existem outros sonhos diocesanos, da igreja do Brasil e do mundo, e assim sucessivamente. Mas de todos esses sonhos,
O sonho de Deus é um só. O sonho de Deus é um só. E qual é o sonho de Deus? É que todos sejam um. É que todos nós sejamos um. Existem muitos movimentos, existem muitas pastorais na nossa igreja. Isso é maravilhoso, isso é belo. Quando nós sabemos caminhar à luz do Evangelho. Aqui em Paulo Afonso eu acho que não acontece, mas da realidade que eu vim, muitas das vezes as pastorais criavam atritos entre si. Aqui eu acho que não tem isso não, graças a Deus, né? Tem não, pouco. Pergunto a vocês, amados irmãos, será que este atrito é de Deus? Eu moro com 2 frades irmãos meus. Cada um pensa diferente. Atritos existem? Sim. Agora nós temos que saber o que nós realmente estamos fazendo com este atrito, né? Temos que canalizar este atrito. O sonho de Deus é que nós sejamos um. É que os guerreiros da fé saibam o seu papel dentro do grupo e que os guerreiros da fé também saibam o seu papel dentro da paróquia. Ontem eu fui procurado por uma comunidade e eu espero que eu possa contar com vocês para que a gente possa ajudar aquele povo. Eu tenho já uma missão para vocês, para nós. Depois nós vamos conversar. O sonho de Deus está aqui nos Atos dos Apóstolos. Que todos sejam um. Que existam vários carismas. Que existam vários movimentos e várias pastorais na igreja, sim. Mas cada um com o seu carisma, com a sua contribuição dentro da ação pastoral da igreja. E que caminhem para o mesmo lugar. Porque nós não temos vários deuses, o nosso Deus é apenas um. E nós devemos caminhar para o mesmo lugar. Então, amados irmãos, que Deus nos dê esta graça de poder perseverarmos na nossa missão de guerreiros na fé. Que Deus nos dê esta graça de a cada dia de nossas vidas percebermos quão imensa é a graça de Deus na nossa vida. O salmista de hoje diz: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os guerreiros na fé agora digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Então, amados irmãos, mesmo se for o que os matemáticos chamam de meta, mesmo que para nós humanamente falando isso seja apenas uma meta, que não é uma meta, mas que é um desejo, o desejo de Deus. O desejo de Deus para mim e para você. Eu sou um consagrado, eu sou religioso. A nossa congregação, ela tem carisma próprio, né? Ela tem regra de vida, mas nem por isso, por eu ter um carisma, por eu ter uma regra própria, eu agora vou dizer que eu sou melhor do que os guerreiros, que eu sou melhor do que a renovação carismática, que eu sou melhor do que o apostolado da oração e a Legião de Maria. Não, isso é falta de humildade. E muitas das vezes, humanamente falando, eu digo isso porque eu também sou humano, eu tenho sentimento, muitas das vezes nós agimos assim. Então o pedido que Deus faz para mim e para você hoje é que dentro do nosso carisma nós sejamos o quê?
Só 2 aprenderam, né? Só 2 aprenderam. Dentro de cada carisma, nós devemos ser um. Um em quem? No Frei Francisco? Um em Cristo Jesus. Um em Cristo Jesus. E hoje nós temos, no Evangelho de hoje, um episódio, vamos dizer assim, histórico, né? Alguém no Evangelho de hoje age humanamente. Estavam lá todos reunidos. De repente chega Jesus, mas falta um. Quem é aquele que falta? Tomé. Onde é que estava Tomé naquele momento? Se todos estavam reunidos. Olha a divisão aqui. Onde é que estava Tomé naquele momento? Talvez distraído, né, com as coisas do mundo, enquanto Deus estava lá, os outros estavam unidos, reunidos, né, diante do Senhor. Tomé estava lá distraído com as coisas do mundo. Quantas vezes eu, Frei Francisco, também, Deus vem, bate na minha porta e chama Francisco, e Francisco está lá, nem escuta a voz de Deus. Estamos distraídos, né? E aí de repente a gente volta para casa, chega lá, alguém diz: olha, Norma, Jesus esteve aqui hoje. Aí Norma, o esposo de Norma diz: Norma, Jesus esteve aqui hoje. Aí Norma, o esposo dela vai dizer: mentira, eu só acredito vendo. Quantas vezes, amados irmãos, nós somos lerdos? Quantas vezes, amados irmãos, nós somos lentos para crer? Então nós precisamos crescer espiritualmente. Esta semana, não sei se vocês observaram, nós recebemos a visita do reverendo Padre Frei Givanildo, o nosso superior geral, e ele veio saber como os frades estavam tratando o povo de Deus. Fiscalização, a palavra é essa. E nós levamos chicotadas, viu? Preparem o lombo também, que nós fomos cobrados e agora nós vamos cobrar, né? Bispo também. Então aconteceram, foi muito, olha, foi maravilhosa, foi muito proveitosa essa reunião. E não foi essa visita canônica, não foi negativamente não, ela foi muito pelo contrário, positiva, né? Então nós recebemos essa visita e ele esteve conosco e ele percebeu alguns sinais, algumas situações que nós precisamos sanar, que nós precisamos curar. E eu cheguei aqui dia 6 de fevereiro. E do dia 6 de fevereiro até aqui foi só observação. O bom pastor é aquele que cuida das... Pois é, eu cuidei de vocês até hoje. Não perceberam, talvez alguns, mas esses olhos aqui trabalham, viu? E esses ouvidos também. Graças a Deus. Não para o mal, para o bem. Estou aqui para ser um com vocês. Não para ser o melhor, porque o melhor é Jesus. Mas para ser esse suporte espiritual na vida dos guerreiros, na pastoral do dízimo, na pastoral litúrgica e assim sucessivamente. E nós, paroquialmente falando, já somos bons. Os guerreiros na fé, no grupo também falando, já são bons. Mas nós poderemos ser muito melhores ainda, digo a vocês. E nós vamos ser. Nós vamos ser porque Deus quer. Deus quer e também nós queremos. Deus quer e nós queremos, né? Então, hoje é o meu primeiro contato com vocês. Já vi no grupo que faltou algumas pessoas, né? Mas estou acompanhando vocês também direto no grupo. De vez em quando eu dou umas podadas lá, porque às vezes grupo você já sabe como é que é, né? Então, é o meu primeiro contato com vocês. E nesse primeiro contato eu não estou aqui para criar já uma imagem, né? Não, pelo amor de Deus. Vamos olhar para o futuro.
Não vamos colocar a mão no arado. Vamos caminhar juntos, como irmãos, como igreja, para nos encontrarmos diante de um só pastor e de um só rebanho. Então eu quero agradecer a vocês pela acolhida, pelo carinho. Já tive contatos diretos com alguns membros. De vez em quando a gente conversa também pelo grupo. E dizer para vocês que, não para me vangloriar, mas eu sou uma pessoa totalmente aberta para o diálogo, para a conversa. Como eu esqueço o nome dele toda vez, o Aldo me disse no início, eu estou aqui para isso. Eu quero e estou aqui para ser luz, trevas não, jamais. Né? Não é da